adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que está fora do seu lugar, toma o seu lugar neste momento. Nós vamos orar para darmos início a este culto nesta noite. E eu creio que o Senhor tem algo especial para nós. Amém? Você crê? Amém. Vocês não creem? Você crê? Amém. Aleluia. Vou pedir para o Jonathan estar orando para nós darmos início a este culto. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos aqui nessa noite, Deus, porque o Senhor é perfeito em tudo que faz. O Senhor tem se revelado a nós todos os dias, ó Deus, também nós temos que ser capazes, ó Deus, também, de ser grato a Ti por aquilo que o Senhor tem feito. Que nós venhamos nessa noite, Deus, entregar a Ti o perfeito louvor, a perfeita adoração. Que tudo aquilo que for feito aqui nessa noite, Senhor, amado, venha ser para Ti agradecer, para Ti colocar, Senhor, amado, realmente no centro de nossas vidas. Que nenhuma palavra falada aqui nessa noite, Deus, também venha ser, Senhor, amado, uma direção diferente daquilo a qual o propósito dela deve ser, Pai. Por isso aqui nessa noite nós clamamos por Ti, nós focamos pela Tua real manifestação aqui nesse lugar, Pai amado. Que vidas possam ser transformadas, que vidas possam ser restauradas, ó Deus, também, curadas, libertas, ó Deus, também. Que homens e mulheres, ó Deus, também, venham ser, Senhor amado, cheios de Ti, ó Deus, também, que nós vamos ser capazes, ó Deus, também, de esvaziar de nós mesmos para nos encher de Ti, ó Pai amado. Que nós vamos ter a capacidade, ó Deus, também, de ser, Senhor amado, da adoradora a qual o Senhor tanto procura. Que nós vamos ter a capacidade, ó Deus, também, de colocar diante de Ti, Senhor amado, a oração, a intercessão, o poder de nossas palavras, ó Deus, também, em favor do Teu reino, em favor daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Pai. Que em momento algum, ó Pai amado, o Senhor, ó Pai amado, venha sendo, Senhor amado, alvo de discórdia aqui neste lugar. Que em momento algum, Senhor amado, o Senhor venha ser alvo, Senhor amado, daquilo que não é necessário neste lugar. Nós somos, ó Deus, da Tua imagem e semelhança. Nós somos, ó Deus, da perfeição daquilo que o Senhor criou. Por isso, Senhor amado, que de nossos lábios venha sair o perfeito louvor, a perfeita adoração, ó Pai amado. Que tudo aquilo que for feito nessa noite, ó Pai amado, venha ser para Te engrandecer, venha ser para Te bendizer, venha ser para exaltar o Teu santo nome, ó Pai amado. Quando a Tua palavra nos diz que o Senhor habita em meus louvores, e aqui nessa noite nós estamos para Te louvar, ó Pai amado. Então venha ser aqui neste lugar, ó Pai amado, que a Tua manifestação venha ser real aqui neste lugar, ó Pai amado, que a Tua presença venha ser, Senhor amado, algo sobrenatural aqui neste lugar, ó Pai amado. Que nós venhamos a Ti entregar o perfeito louvor, a perfeita adoração, Pai. Em nome de Jesus eu oro porque creio, Pai. Amém e amém. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor com este louvor. Este louvor é bastante animado, bastante alegre. Eu quero convidar você a adorar com alegria. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Oh!
alegria do Senhor que nos trouxe aqui hoje, para nós clamar a Ele. Hoje Deus tem muitas coisas aqui para fazer. Hoje Deus tem transformações. Deus tem verdadeira alegria para você. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. E se é lindo, você adora o Senhor tanto de todo o seu coração, porque a palavra do Senhor diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Por mesmo que a gente esteja triste, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que dá alegria a nós. Vamos adorar o Senhor.
adorar neste momento. Ele fala aqui, o Espírito Santo, ele tem liberdade em nós. Ele tem liberdade aqui. Esse louvor fala aqui, eu sou casa. Eu sou casa. E ele pode entrar e mudar as coisas de lugar. Você pode nessa noite adorar o Senhor com seus olhos fechados, em forma de oração, dizer a Jesus que ele pode entrar, dizer ao Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, mude as coisas de lugar.
Aleluia. Que presença maravilhosa do Senhor Jesus. Esse louvor que nós vamos cantar agora, ele fala sobre o sacrifício de Jesus no seu coração e pensar no sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor.
Acharam eu, né? Tá com escuro aqui, quem que tá falando lá na frente, né? Eu sei que é difícil, eu sei. Eu sei quem tá falando do nada, não, sou eu. Meus irmãos, sou grato a Deus pela vida de cada um aqui. Esse é o nosso último evento dos jovens esse ano. Graças a Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor, pela vida dos meus liderados, alguns que aqui não estão também. Mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês também que aqui estão. Meus irmãos, é um tempo onde Deus ele quer fazer novo e de novo. É um tempo onde você vai olhar para você e falar assim, eu não tenho nada para oferecer. Mas é um tempo onde você fala assim, Pai, aqui estou eu, disponível para o Senhor. Deus ele vai quebrar você, ele vai fazer você de novo. E onde coisas novas vão acontecer. Sabe aquela expectativa da semana inteira? Você chega a ficar tenso, você chega a ficar, meu Deus. A hora que começou chegando, já vai saindo um pouco o estresse. Mas é a semana inteira, você olhando, é a semana inteira você buscando. É uma batalha espiritual que vocês não fazem ideia. De tudo para que vocês recebam o melhor de Deus. Hoje é um dia onde Deus me marcou vocês para receber algo. Vocês não vieram aqui por apenas convite. Eu falei a semana inteira aqui expectativa para aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. Deus hoje ele marcou para mudar a história. E eu creio. Quinta-feira eu estava ministrando aqui, Deus ele me deu uma palavra que era no meio da oração, que era interessante. É mais dele em nós. Aí você fala, Isaac, mas isso é normal. Não. Isso não é normal, sabe por quê? Porque nós falamos isso, nós não desejamos isso. É um tempo de você esvaziar você de uma tal forma onde as pessoas vão olhar para você, vão procurar você em você e não vão encontrar. A única coisa que eles vão encontrar em você vai ser Deus fluindo em você. E a partir do momento que Deus ele começar a fluir em você, você vai entender aquilo que Paulo fala com tanta maestria e com tanta simplicidade. Vai ser você andando pela rua como embaixador de Cristo e as coisas acontecendo à sua volta. Pessoas sendo curadas. Mas para isso acontecer, é o que nós temos hoje aqui. É mais de Deus em nós. Eu quero que nesse momento, antes de passar a palavra para o pastor, eu quero que nesse momento, eu quero que vocês se levantem e vão fazer uma oração. Não uma oração para preparar para o pregador. Eu quero fazer uma oração a qual você vai se desligar de tudo aquilo que esteja impedindo você de fluir em Deus. Porque eu sei que muitos que aqui dentro estão vieram com algumas bagagens. E essas bagagens elas não estão leves para vocês. Então está impedindo vocês de andar. Eu quero que vocês larguem ela. A Bíblia é bem clara, fala para nós pegarmos que o fardo de Jesus ele é o quê? É esse fardo que ele quer, que é o seu, ele quer, você pega dele. Eu fico imaginando Jesus ele tirando, pegando o fardo dele, que ele é grandão maior do que eu, assim, ele pegando o meu fardo, que para mim está pesado, ele pegando assim na ponta do dedo, ele tirando, e pegando dele e colocando, como se o fardo é leve, suave, bem bonito. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você examine. Eu quero que você olhe para dentro de você nesse momento. Mas, Pai, isso eu não preciso. Pai, isso eu não preciso, Pai. O Senhor está fazendo morada aqui dentro, então isso não é importante para mim. Eu quero que nesse momento você se esvazie de você, para que Deus ele possa ser suficiente na sua vida, para que Deus ele possa completar você. Pai, nós estamos vivendo, Pai, aqui, colhendo, Pai, tudo aquilo a qual o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, Pai. Pai, é um tempo onde o Senhor vai fazer novo de novo através de nós, Pai. Há um tempo, Pai, onde não cabe mais as minhas vontades, mas simplesmente as suas vontades, Pai. Tem que dar, Madagascar, eu dou jeito.
Há um tempo, Pai, quem passa na Madagaçou, que é onde nós não precisamos mais de nós, Pai. Quem passa, mas nós precisamos do Senhor em nós, Pai. Há um tempo, Pai, onde a minha bagagem está me atrapalhando de chegar onde eu tenho que chegar, Pai. Então, nesse momento, Pai, eu abro mão dela, Pai. Vem sobre essa igreja, Pai. Vem sobre esse lugar, Deus. Vem sobre essas pessoas que aqui dentro estão, Pai. Pai, completa, enche eles de uma maneira tal, Pai, que esse dia fique marcado para o resto da vida deles, Pai. Aonde a chave virou, aonde as coisas que o Senhor prometeu irão acontecer e vão começar a acontecer, Pai, porque nós decidimos a partir de agora, Pai, seguir as tuas vontades e de encontro com aquilo bom que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nunca foi sobre nós, Pai, é sobre o Senhor, é sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Seja em nós, Pai. Seja em nós, Pai. Essa é a minha oração. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quando gerar expectativa acerca das coisas que o Senhor vai fazer hoje à noite. O pastor gerou expectativa e o Osmar gerou. Quando geraram expectativa acerca das coisas que o Senhor fará essa noite. Umas 10 pessoas geraram. Até o final do ano. O irmãozão aqui também veio. Glória a Deus. Um enorme prazer para mim estar aqui com o pastor Marcos Ismério. Nós servimos ao Senhor Jesus juntos na mesma igreja durante, sabe lá Deus quantos anos. Continuamos servindo ao mesmo Senhor. Pastor Ismério aqui na cidade de Cachoeira, mas nós somos um corpo, amém? Mas não somos, nós pertencemos à igreja de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Meu nome é Alexander, sou da cidade de Guaratinguetá. Meu papai na fé se chama pastor José Roberto Monteiro, o homem com o qual eu amo muito. Eu trago um abraço dele para a igreja de Cachoeira Paulista. Aqui comigo vieram um grande amigo, meu compadre, padrinho de casamento meu, Osmair, e a Rebeca da promessa, né? E quando o pastor Marcos Ismério, ele falou comigo alguns meses atrás, mais ou menos, falou: olha, tu vem pregar aqui. Só que eu achei que ia ser totalmente tradicional, eu vim meio domingado, né? Mas não tem problema. Mas louvado seja o Senhor. E quando ele me apresentou o tema, eu achei muito interessante. É algo do qual eu gosto muito de falar. Eu prego algumas vezes a respeito desse assunto, não conhecendo. Enche-me de ti, até que não haja mais de mim. Nós estamos nos últimos dias, amém? Quantos entendem, quantos creem nisso? Que nós estamos nos últimos dias. Esses são os últimos dias. Se quando o escritor em Atos capítulo 2 fala que o Espírito Santo viria nos últimos dias, a promessa de Joel se cumpriria nos últimos dias, e isso foi mais ou menos 2019 anos atrás. Se lá já era os últimos dias, tu imagina hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias, aguardando a vinda do nosso Senhor, aguardando uma trombeta que irá tocar a qualquer momento. Quantos têm essa expectativa no coração? Glória a Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. Papai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor fará no nosso meio. Pai, nós temos expectativa, nós temos desejo, Pai, em ouvir o Senhor, Pai. Nós sabemos que Tu és aquele quem fala em nossos corações, Pai. Senhor Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade em nosso meio. Senhor Espírito Santo, esse culto é para o Senhor, Pai. É tudo para o Senhor, Pai. A banda para o Senhor, os músicos para o Senhor, os instrumentos para o Senhor, as nossas vidas, Pai, é para o Senhor. Te agradecemos, Pai. Exaltamos o Seu nome e a Sua palavra acima de todas as coisas, Pai. Glorificamos ao Senhor. Exaltamos quem Tu és, Pai. Senhor Espírito Santo, glorifica ao Senhor Jesus hoje à noite. Senhor Espírito Santo, glorifica a Tua palavra hoje à noite.
Pai, nós cuidaremos de te dar toda a honra e toda a glória. Pai, nos ensina e nós vamos te obedecer. Fala conosco e nós vamos te ouvir, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Quantos trouxeram a Bíblia? Amém. A pergunta boa, né? Não tem problema se você não trouxe, se você tem a sua Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPhone. No celular também, mas deixa só a Bíblia, né? Abra comigo, por gentileza, no livro de Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20. Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Glória. Vou repetir a pergunta: quantos aqui amam a palavra do Senhor? Amém. Isso é uma tática de pregador que abre muito a Bíblia, né? Até porque pega mal você falar que não gosta da palavra na igreja de crente, né? É muito mal. Não é legal. Gálatas, o capítulo 2, o versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos apresentar o contexto de Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, vai mostrar o período onde os apóstolos de Jerusalém, eles foram até a Galácia, que era uma região onde o apóstolo Paulo havia alcançado através da obra missionária. Em Atos capítulo 15, relata essa história, né? No contexto, o apóstolo Paulo, ele estava percebendo que Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, ele tinha cerca de duas práticas. Ele tinha uma prática quando os judeus de Jerusalém não estavam com ele, e uma outra prática quando os judeus estavam com ele. Então, o apóstolo Paulo, ele vê a necessidade de corrigir a Pedro. E o texto mostra que Paulo lhe corrigiu na fronte, Paulo corrigiu na face. E Paulo começa a narrar algumas coisas. Paulo vai falando, versículo 15: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. No verso 19, o apóstolo Paulo fala: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele percebeu que Pedro, embora nascido de novo, Pedro, embora ele viu o próprio Cristo, Pedro viu o Cristo desde o seu batismo até a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Pedro foi aquele que pregou após a descida do Espírito Santo. Pedro foi aquele que testemunhou de Cristo e 3.000 almas se converteram na sua primeira pregação. Pedro foi aquele cuja sua sombra curava quando os enfermos passavam por ela. Agora Paulo notou que um homem desses, um homem do pedigree de Pedro, era o líder da igreja de Jerusalém. Pedro, ele tinha algo a ser corrigido na sua vida. Embora ele fosse uma nova criatura, embora Pedro fosse um novo homem em Cristo Jesus, algumas práticas do velho homem ainda existiam na sua vida. E Paulo viu a necessidade de corrigir a Pedro. Talvez algumas coisas em nossas vidas, elas sejam ajustadas hoje à noite, amém? Amém. Perceba
aquele que for pendurado no madeiro. Quando você vai abrir Deuteronômio, você vai ver a respeito das maldições da lei. Agora preste atenção em algo. O apóstolo Paulo, ele vinha de uma cultura judaica. Põe sua comida daqui. Três irmãos comigo. O apóstolo Paulo, ele veio de uma cultura judaica. Judeu, zeloso quanto ao zelo para com a lei. O apóstolo Paulo era fariseu. Eu posso ficar dando aqui atrás do... Quanto à lei, o apóstolo Paulo fariseu, homem muito zeloso com a lei. Agora qual é a questão? A lei dizia que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo, ele disse: eu estou crucificado com Cristo. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão. Aleluia. Ixi, isso aqui é de pregador pentecostal, né? Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. A lei dizia que aquele que for pendurado no madeiro é maldito. O apóstolo Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Então, mediante a lei, eu estou morto. Mediante a lei, eu sou maldito. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é aquele que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, essa vida que nós carregamos agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Agora perceba algo. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu já morri para a lei, não tenho como mais eu voltar para a lei, não tenho como mais viver nos rudimentos da lei, porque se eu estou crucificado com Cristo, eu sou maldito para a lei, eu estou morto para a lei. Agora se lembra que eu apresentei o contexto de que o apóstolo Pedro está, embora nascido de novo, ainda queria viver a sua vida antiga dos rudimentos da lei. Quantos estão comigo? Então o apóstolo Paulo, corrigindo a Pedro, ele fala: ei Pedrão, nós para a lei estamos mortos, porque fomos crucificados juntamente com Cristo, e a própria lei nos condena por estar crucificado com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você está em Cristo. Vamos lá, todo mundo junto. Aquele que está em Cristo, nova criatura? As coisas velhas e tudo, eis que novo se fez. A sua vida antiga, os seus pensamentos antigos, os seus desejos antigos, os seus projetos antigos, os seus planos antigos, eles ficaram para trás. E eis que se fizeram novas todas as coisas. Aonde? Em você? Não, em Cristo. E aonde você está? Em Cristo. Aleluia. A nossa velha vida, a nossa vida antiga, os nossos velhos hábitos, os nossos velhos projetos, eles já não cabem mais para nós. Talvez tu quando criança sonhasse em ser um astronauta, tu sonhasse em ser um bombeiro, tu sonhasse em ser policial, sonhasse em ser alguma coisa. Agora os teus planos, os teus projetos, os seus propósitos, você deve vir e tirá-los dos pés do Senhor. Fala: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Não é pedir para Deus abençoar os seus planos, é você ficar com os planos dele que já vem abençoado. Aleluia! Glória! Aleluia! Você entregou a sua vida a Jesus, você se rendeu à cruz do Calvário. Você tem um Senhor, você tem um dono. Antes nós tínhamos um Senhor e um dono, e o seu nome era Satanás. Pode dizer de mim, ou amém, é verdade do mesmo jeito. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós temos um novo Senhor, e o seu nome é Jesus Cristo. Talvez para o nosso contexto de vida, na nossa cultura, a palavra Senhor, o senhorio, não faça tanto sentido, porque talvez nós não usemos tanto essa palavra como deveríamos. Mas quando eu falo que Cristo é o meu Senhor, eu digo a Ele que eu pertenço totalmente a Ele, a minha
faça. Eu não devo fazer, porque eu tenho o Senhor. Quantos estão comigo? Louvado seja o Senhor. Então Paulo, ele repreende a Pedro por querer voltar novamente para os caminhos, para os rudimentos da lei. E Paulo fala que logo já não somos nós quem vivemos, mas Cristo é aquele que vive em nós. Agora nós temos que fazer uma pergunta: como esse Cristo que vive em nós viveu quando ele estava aqui na terra? Porque muito mais, além de Cristo ter vindo para a terra para revelar o Pai, Cristo veio revelar quem você é. Eu vou falar de novo. Cristo veio e revelou ao Pai. Cristo em João 14 ele fala: feliz quem não vê a mim, quem vê a mim, vê ao Pai, crê que eu estou no Pai, crê que o Pai está em mim. Hebreus capítulo 2, a Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, é a expressão exata do seu ser, o resplendor da glória de Deus, falando a respeito de Jesus Cristo. Cristo, além de ter vindo revelar o caráter de Deus, ele veio mostrar para você como você deve viver, como você deve ser, como você deve se portar como um filho de Deus. Como Cristo viveu nessa vida. João, o capítulo 4, versículo 34, a Bíblia fala: disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo, ele viveu nessa terra não fazendo a sua vontade. Nós vamos ver daqui a pouco que Cristo ele tinha vontades, mas ele fala: a minha comida e a minha bebida não consiste em fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou a realizar a sua obra. O João capítulo 6, versos 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas antes a vontade daquele que me enviou. Mateus capítulo 26, o verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando, dizendo ao Pai: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse texto todos conhecem o contexto, se referindo à agonia de Cristo no jardim do Getsemane. No versículo 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se antes a tua vontade. O verso 44 diz: deixando os discípulos novamente, foi orar por uma terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Cristo, como um homem nessa terra, ele tinha vontades. Os textos bíblicos nos mostram que Cristo tinha sede, Cristo sentiu fome, Cristo sentiu sono, se entristeceu, se alegrou. Filipenses capítulo 2 fala que ele se esvaziou da sua glória e, tendo assumido forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos continuar. Se Cristo vive em nós, nós não vamos mais buscar a nossa vontade. Nós vamos viver como Cristo, buscando a vontade do Pai, buscando as coisas que são lá do alto, buscando a vontade do Deus Criador. Atos capítulo 17, a Bíblia nos mostra que Deus nos criou, Deus nos formou para que nós pudéssemos buscá-lo. Quantos querem viver uma vida buscando ao Senhor? Que diga glória a Deus. Viver como Cristo. Mas, irmão Alexander, é muito difícil viver como Jesus. Não é. Mas antes tu tem que fazer alguma coisa. Negar a si mesmo. Primeira coisa. Negar a si mesmo. Nós não vamos buscar a nossa vontade. Nós não vamos buscar os nossos desejos. E sim, os desejos do Pai. Sim, os desejos
Tem um texto aqui atrás, que maravilha isso. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus Pai. Eu percebo uma coisa, pastor, que tudo o que Deus fez, tudo o que Deus começou, quando Ele fez antes, Ele começou no céu. Tudo aquilo que Deus faz, quando Deus começa, Ele faz primeiro nos céus. Como assim, irmão Alexandre? Vamos do princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Todo mundo junto para ficar bonito. Vamos lá? No princípio criou Deus. A terra e os céus, ou os céus e a terra? Somos literalistas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus, Chamaim. O céu e os céus do Senhor, o terceiro céu e todos os céus do Senhor. Vamos lá. Depois, Gênesis 1, 26, o que Deus cria? Abra comigo por gentileza. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vocês falaram que é uma palavra do Senhor, amém? Agora ninguém ama mais. É brincadeira. Gênesis 1, 26. E disse Deus, ou também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus, homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perceba uma coisa. O que Deus acabou de criar aqui? O espírito do homem. Gênesis 1, 26. Como assim, irmão Alexandre? A Bíblia fala que Deus criou o homem. Vamos para Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, Deus ele cria o espírito do homem. Deus ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus ele é espírito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, então o que Deus criou? Ele não cria nada, ele forma. Formou Deus ao homem do pó da terra. Perceba que nós somos um espírito, possuímos um intelecto, uma alma, um entendimento, e habitamos nesse corpo. Quem você é de fato? O seu espírito, o espírito do homem, ele foi criado nos céus. O espírito do homem não foi criado na terra. Deus não cria o homem na terra. Deus ele cria o homem nos céus. Então, forma o Senhor Deus ao corpo do homem do pó da terra. Quem você é de fato? É um ser celestial. Vamos continuar. Nós já vimos que primeiro criou o Senhor Deus céus e terra. Depois criou o Senhor Deus o espírito do homem nos céus. E depois forma o corpo do homem na terra. Em Hebreus capítulo 9, nós vemos que o tabernáculo que havia no deserto, descrito lá em Êxodo, antes ele foi uma cópia de um tabernáculo que já existia nos céus. Primeiro havia um tabernáculo nos céus, depois havia um tabernáculo na terra. O tabernáculo que havia na terra, segundo o livro de Hebreus, o capítulo 9, era uma cópia de um já existente no céu.
Agora perceba, pastor, Mateus capítulo 27, verso 51, quando Cristo disse, tetelestai, está consumado. Acho que o verso 51, ele fala que, após ter dito está consumado, o véu do templo rasgou-se como? Do alto. Porque tudo aquilo que Deus começa, Ele começa no alto. Mateus capítulo 6, a Bíblia, o Senhor Jesus nos ensinando, o Senhor Jesus nos diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Tudo que Deus começa, Ele começa no alto. Tudo que Deus começa, Ele começa nos céus. Na minha vida e na sua vida não é diferente. O apóstolo Paulo fala, agora faz sentido, Colossenses capítulo 3, versículo 1, porque nós, os que ressuscitamos com Cristo, buscamos em primeiro lugar as coisas que são lá do alto. Porque o Cristo que habita em nós, aleluia, Ele andou por essa terra, fazendo em primeiro lugar a vontade do Pai. Ele andou nessa terra, buscando as coisas que são do alto. E o apóstolo Paulo nos traz uma direção: buscai em primeiro lugar as coisas que são do alto. Irmão Alexandre, e as bênçãos, as bênçãos? Quando as bênçãos vêm? Quando tu busca as coisas do alto. Percebe uma coisa, quando a sua cabeça está lá no alto, não faz muita diferença o que acontece na terra, porque quando a sua cabeça está no alto, você influencia o que acontece nessa terra. Presta atenção no apóstolo Paulo, presta atenção comigo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma promessa na vida dele, pastor. A promessa de Deus na vida do apóstolo Paulo era: Paulo, tu vai pregar para gentios, vai pregar para judeus e vai pregar para os reis, para as autoridades da época. As autoridades ficavam em Roma. Paulo era doutor, era um homem de um certo estado social, mas Paulo foi crucificado com Cristo, então ele foi tornado maldito. Paulo tornou-se, como que eu posso dizer, uma pessoa paupérrima, mas tá bom, né? Tornou-se uma pessoa muito pobre, perdeu tudo aquilo que tinha. Tanto que Paulo fala em Filipenses: olha, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, sei estar contente tendo ou não tendo. Porque a cabeça do apóstolo Paulo não ficava aqui embaixo, a cabeça do apóstolo Paulo estava lá em cima. Agora presta atenção, Deus tinha uma promessa para a vida do apóstolo Paulo. Paulo, tu vai chegar até o irmão. Quem tem promessa de Deus na vida aqui? Não, deixa eu ver, tu tem promessa de Deus, deixa eu ver. Todo mundo tem que saber da promessa de Deus na sua vida, meu filho. Tu tem que andar com a cabeça na promessa. Eu não estou falando da promessa, da prometida, não. Deus tem algo na sua vida. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para ser um pregador, um apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Tu é um missionário, aquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, mas irmão Alexandre, é culto de jovem, né? Mas eu sou jovem, sou adolescente, e daí? E daí? O apóstolo Paulo diz para Timóteo, não deixa que ninguém despreze a sua mocidade. Eu tenho certeza que tem gente aqui que já vê alguém enfiou o dedo na sua cara e disse: você é separado do Senhor, você tem chamado de Deus na sua vida, você tem um propósito do Senhor na sua vida. Tem gente aqui que se vê em púlpito, pastor, tem gente que se vê pregando, mas ele olha: mas é tão distante. A promessa de Deus na minha vida é tão distante. Quando Deus fez a promessa para Paulo, ele não tinha um centavo, estava cego em Jerusalém, no caminho para Damasco. Você está numa condição melhor que Paulo, tenho certeza. Deus fez a promessa para Paulo. Paulo, sem um tostão no bolso, ele fez e cumpriu tudo aquilo que o Senhor designou e o chamou para a sua vida. Por quê? Porque Paulo ficou fazendo projetos e planos mirabolantes de como ele ia fazer aqui na terra? Não, porque o apóstolo Paulo entendeu que ele andava com a cabeça lá no alto, e quando ele andava com a cabeça lá no alto, o Senhor acrescentava as coisas aqui na terra em sua vida.
Porque tudo aquilo que Deus começa no alto. Romanos, o capítulo 12. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Romanos, capítulo 12, o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sou muito pedir para repetir não, mas vocês podem repetir comigo se eu pedir? Vamos lá todo mundo junto? A boa, agradável e perfeita vontade do nome de Deus. Vamos entender uma coisa aqui. Tem como nós experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nessa terra? Tem. O apóstolo Paulo nos diz como. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Ao homem ou a Deus? A Deus. Glória. Ainda bem que não é o homem, porque o sacrifício vivo, santo e agradável para mim é ir para a hamburgueria. Eu faço um grande esforço para comer aquilo tudo. Os irmãos podem perceber. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o qual é o vosso culto racional. Você apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, não é a você, é a Deus. E quando nós vamos fazer isso? Quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele se agrada. E então, nós conhecemos ou experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quem é que é o dono disso tudo? Deus. Quem é que comprou a igreja? Deus. Quem é que pagou o preço que tu não podia pagar? Deus. Irmão Alexandre, mas eu vou ter que apresentar o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É muito difícil viver essa tal vida que tu está me apresentando. Não é. Abra comigo, não esses aqui. A irmã me ajuda aqui, minha irmã. Gálatas capítulo 2, o versículo 21. O apóstolo Paulo apresenta toda a chave para essa vida que nós estamos falando aqui. Não aniquilo ou não torno vã
mas por causa da graça de Deus em minha vida, eu tenho, sou e posso. Uma outra definição de graça. Graça é a livre iniciativa de Deus em alcançar a humanidade. Essa é a que eu mais gosto. Não partiu de você, não partiu daquilo que tu fez, não partiu de mim, nem dos meus belos olhos azuis que eu nem tenho. É a vontade dele. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, ele resume tudo que é a graça. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A salvação partiu dele. Mas ele te chamou para uma vida de santidade nesse negócio chamado salvação. E aí que as pessoas acham que é muito complicado, mas eu te falo que não é complicado, porque tem uma coisa chamada graça. A graça é como um rio que nos empurra, que nos move. Ela é por causa dela, por causa da graça, que nós podemos fazer aquilo que Cristo disse que nós devemos fazer, que nós devemos ser aquilo que Cristo disse que nós devemos ser, e que nós podemos ter aquilo que Cristo disse que nós podemos ter. Não é por causa da sua força, não é por causa da sua inteligência, é por causa da graça de Deus na sua vida. Entenda o que eu estou falando? Graça não é a permissão para você pecar, não, graça é a permissão de Deus para você viver livre do pecado. A graça não é uma desculpa, eu posso pecar porque a graça é como, eu acho engraçado essa expressão, a graça é como uma cachoeira de amor que cobre todos os meus pecados, não. Romanos capítulo 5, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala assim, que faremos coisas acerca dessas coisas, viveremos deliberadamente no pecado, para que a graça de Deus seja mais abundante em nossas vidas? De modo algum, versículo 2 fala. Como viveremos nós para o pecado? Nós que estamos mortos para o pecado. Aleluia! Mas estão aqui comigo ainda? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar. Quanto tempo eu tenho? Nós já vimos então que há uma vontade da parte de Deus para as nossas vidas, e essa vontade ela é boa, agradável e perfeita para Deus, para o Senhor. Então não adianta a gente chegar no pezinho de Jesus lá quando a gente vai orar, mesmo no nosso devocional, fala: Jesus, eu tenho um projeto aqui, Senhor, projeto aqui, Deus, mas quando esse projeto começar eu não vou poder muito para a igreja mais não. Aí depois o Senhor fala lá para o pastor Marcos, porque eu estou pedindo para o Senhor abençoar o meu projeto, né, Senhor Jesus? Aí eu vou ter que parar de frequentar o grupo de jovens com o irmão lá também. Aí o Senhor explica para ele, por favor. Manda a graça para ele entender, Senhor. Não funciona. Porque a vontade de boa, agradável, perfeita de Deus que tu vai experimentar é agradável ao Senhor. O pastor ele fala algo, mas o pastor Marcos vai ter de verdade mas meu pastor ele fala algo, que todo projeto que você quer cumprir, você quer realizar, que ele te tire da sua congregação, que ele te tire da sua igreja, não é de Deus não. Não é de Deus. Mas eu estou sendo crente desigrejado agora, está na moda, queima essa moda. Não. O escritor de Hebreus ele nos estimula a não deixar de nos congregar. Acho que é o livro de Provérbios que fala que se uma brasa sai fora do braseiro, ela logo se apaga. A vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita. E nós temos acesso a essa vontade quando nós transformamos a nossa mente, os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2 fala isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que eu transformo minha mente? Através da palavra. Como que aqueles pensamentos ruins vão sair da cabeça? Com o pensamento certo. Como que ensino errado vai sair da cabeça? Com o ensino certo. Como que vontade
o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Com qual intuito? Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Cristo na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia! O apóstolo Paulo era um homem, quando você vai ler o versículo 6 e o versículo 5, ele vai apresentar todo o seu pedigree no contexto judaico. Toda a sua vida, ele vai apresentar naqueles versículos. Mas não pode colocar 20 vezes esse versículo? Esse mesmo. Isso. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu. Versículo 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que ama a lei, irrepreensível. 7. Mas o que era ganho para mim, eu reputei por perda por causa de Cristo. Quantos entregaram as vidas a Jesus Cristo aqui? Faça uma cena. Deixa eu ver, você que é salvo, tem certeza da sua salvação? Deixa eu ver. Levante sua mão, faça uma cena. Você tem certeza que é salvo em Cristo? A sua vida teve duas etapas. Uma antes de Cristo e uma depois de Cristo. Aquilo que tu viveu antes de Cristo ficou para trás. E eis que se fizeram novas todas as coisas. O apóstolo Paulo diz: tudo aquilo que eu vivi e que para mim era algo amoroso, eu reputei como nada por causa do conhecimento de Cristo. Versículo 12: não que eu já o tenha recebido a respeito da soberana vocação, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Filipenses 3,13 fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado coisa alguma, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos estes sentimentos, e se porventura pensais de outro modo, isto Deus vos esclarecerá. O apóstolo Paulo ele fala: prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala que se eu espero em Cristo apenas nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Os nossos olhos devem estar voltados para algo chamado eternidade. A forma que nós vivemos nessa terra deve ser pensando em nossa eternidade. Porque nós, cristãos, temos uma única esperança. Nós esperamos algo do Senhor. A única esperança que o crente tem do Senhor é de uma certa hora, a qualquer
isso. Não viver para nós mesmos, viver para o Senhor. Não viver a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Não viver a nossa vida, mas a vida que Deus propõe para cada um de nós. Nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Abra comigo no livro de Mateus. Pegando o livro de Lucas, capítulo 9. E eu acredito que eu vou encerrar com esse texto. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e dia após dia tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a vida por minha causa, esse se salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E Cristo disse às pessoas: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe, a sua cruz, talvez, a sua cruz, com certeza, não é o seu marido. A sua cruz não é a sua esposa, não é o seu pai, sua mãe, não é o seu filho. Não. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. O que é tomar a sua cruz? É você abrir mão dos seus projetos, dos seus planos, dos seus propósitos e reconhecer e aceitar os planos, os projetos e os propósitos de Deus para a sua vida. Eu gostei do que o irmão falou um pouco antes. Ele falou que Cristo disse: aquele que se sente cansado, venha após mim, porque o meu fardo é leve. Sabe, o fardo que o mundo coloca em você é pesado. O fardo que a sociedade coloca para você seguir é pesado. Os padrões que a sociedade coloca para você é pesado. Agora Cristo não. Cristo ele diz: negue-se a você mesmo. Negue-se a você mesmo e receba de mim, que sou manso e humilde de coração. Abrir mão das suas vontades, se esvaziar de você e se encher do Senhor. É você abrir mão daquilo que você tem por correto e aceitar o que Deus tem para a sua vida. Aceitar os pensamentos do Senhor, que estão descritos de forma tão simples e clara na sua palavra. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga ao Senhor Jesus. Então você vai experimentar qual é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor para a sua vida. Quantos foram edificados hoje à noite? Glorificado seja o Senhor. Pastor Marcos. Alguém aqui nesse lugar chegou com alguma dor ou alguma enfermidade no seu corpo? Você que chegou nesse lugar com alguma enfermidade ou alguma dor no seu corpo, eu gostaria que você viesse à frente. Nós vamos orar por você e o Senhor Jesus vai te curar. Se alguém chegou
irmãos podem ficar de pé. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro. Te agradeço pela vida dos seus filhos. Eu dou uma ordem agora todo espírito que traz enfermidade. Eu dou uma ordem agora a toda enfermidade do corpo. Vai embora agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, o ordenador que vai embora. Em nome de Jesus Cristo, o ordenador que vai embora. Em nome de Jesus, todo espírito que trazia insônia, todo espírito que trazia medo e tormenta, em nome de Jesus, eu ordeno que vai embora. Em nome de Jesus Cristo, declara cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré, o ordenador que vai embora. Em nome de Jesus Cristo, o ordenador que vai embora agora. Em nome de Jesus de Nazaré, todo mal-estar. Em nome de Jesus Cristo, vai embora. Eu gostaria de saber se alguém aqui quer entregar a sua vida a Cristo. Isso que foi pregado hoje sobre a graça, Ele está disponível para todos nós. Deus, Ele nos deu um presente, o seu Filho. E junto com esse convite eu quero fazer outro convite. Se você está afastado, eu quero que você venha aqui à frente se reconciliar. Não é se reconciliar comigo, não é se reconciliar com a religião, é se reconciliar com Jesus. Nós vamos orar por você. Algumas pessoas, como foi pregado aqui hoje, elas são cristãos ateus. Elas dizem com a boca que creem em Deus, mas eles vivem como se Deus não existisse. Se você quer mudar isso na sua vida, eu convido você aqui hoje. Vem aqui à frente. Eu digo que Deus, Ele não vai fazer nada de ruim na sua vida. Pelo contrário, Ele vai trocar o seu fardo. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E nós vamos colocar você num pequeno grupo, onde você vai ser discipulado, vai ser cuidado. O Ministério de Louvor pode continuar. Se alguém deseja entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão. Se alguém gostaria de receber oração específica ou se reconciliar, levante suas mãos. Nós queremos orar por você. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu amor é completo. O seu amor é completo. Ele sara minha alma.
Eu volto a convidar. Se é com você, você pode ter certeza que agora o Espírito Santo está ministrando. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Existe um juízo que virá. Existe uma justiça que é sua. E existe um pecado que precisa ser eliminado. E Ele quer fazer isso hoje. A Bíblia diz que Cristo tirou a iniquidade da terra em um só dia. Ele quer fazer isso na sua vida. E se é você, o Espírito Santo, Ele está te impelindo agora, Ele está dizendo vai. E você está pensando assim, o que as pessoas vão pensar a meu respeito? Não importa o que as pessoas pensam a teu respeito, importa o que Ele pensa a seu respeito. Mas os meus parentes, os meus amigos vão virar a cara para mim. O que importa é que você se reconcilie com Ele. Independente da briga que você vai comprar com a sua família. Eu sei que nessa cidade tem uma religiosidade muito forte, mas Ele vai entrar na briga do seu lado. Ele quer fazer nova todas as coisas. Vem aqui à frente. Seu perdão é completo. Eu estou insistindo porque existe uma direção. E eu percebo em espírito que existe algo que está atraindo pessoas até aqui. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa. Tua morada. Eu sou teu lar. Nunca estou nesse lugar. Eu sou tua casa. Tua morada. Eu sou teu lar. Nunca estou nesse lugar. Eu sou tua casa. Tua morada. Eu sou teu lar. Nunca estou nesse lugar. Jesus está mudando coisas de lugar nessa noite. Jesus está colocando os móveis da sua casa, da sua vida no lugar nessa noite. Aproveite essa oportunidade nessa noite que Jesus está te dando. Você não sabe minutos, você não sabe segundos o que pode acontecer com você quando você sair daqui. Saia daqui nessa noite transformado, porque o Rei, o poderoso, aquele que te transforma, aquele que te dá vida e te cura, pessoas sairão curadas aqui pelo nome de Jesus. Pessoas sairão desse lugar perdoada. Você é perdoado por Jesus Cristo. O seu perdão é completo. 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 Ele sara minha alma. Ele sara tua alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Aleluia. Irmãos, tem pessoas aqui que já
receberam profecias, palavras da parte de Deus. Deus falou que você ia fazer coisas poderosas nele, mas você conseguiu trocar a visão pela vista. O que eu quero dizer? Eu quero dizer porque a idade passou, porque pessoas falaram coisas, porque o brilho do mundo e os espinhos cresceram junto com a semente. Isso foi ofuscado. Você que já está com seu talento enterrado há tanto tempo, você fala assim: já era. Eu vou dizer algo para você. Moisés, ele foi chamado, ele tinha uma convicção de que ele realmente estava sendo chamado por Deus para algo extraordinário na geração dele. Mas no meio do caminho, de alguma forma, Moisés, ele se desanimou. Ele errou, ele atrasou o tempo, ele foi para o deserto. Moisés ficou 40 anos lá. Quando ele já tinha 80 anos de idade, Moisés escreve o Salmo 90 e 91. Ele fala assim: a vida do homem é de 80, e se algum pela sua robustez chega até os 90, o melhor disso é canseira de vida. Ou seja, não tem mais nada de interessante aos 80, 90. E aí ele cuidando de ovelha no meio do deserto, de repente uma árvore se incendeia na frente dele. 40 anos antes ele ia falar assim: é Deus. 40 anos depois ele fala: que negócio estranho que é esse? Ele perdeu perspectiva. E aí Deus começa a falar para ele: Moisés, seu caminho não acaba aqui. Moisés, quero voltar com você lá. Existe um povo, uma geração que precisa de você. E eu estou dizendo isso para você hoje. Se você está enterrando o seu talento, se você está com o seu dom parado, eu quero vir aqui, vem aqui, eu vou orar para você. Nós vamos orar, esse dom vai ser desenterrado. Porque você vai prestar conta pelo talento que você está escondendo. E quando a Bíblia diz que o talento foi colocado na terra, escondido, nós somos feitos do pó da terra. Tem gente aqui que tem dom e talento de Deus, você está colocando o dom em você mesmo. Eu toco muito bem, mas eu enfio o talento na terra, eu estou tocando para o mundo. Eu falo muito bem, eu estou enterrando o talento na terra, eu estou usando isso para ser político. Deus, ele quer ajustar a sua visão e arrumar o curso das coisas. Se você tem um chamado, você enterrou ele, eu convido você a vir aqui à frente, porque terra será jogada fora. E como foi ministrado aqui hoje, o projeto ele começa no céu. E o plano que Deus tem não é frustrado. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. O seu chamado não termina hoje. O seu chamado vai se iniciar hoje. Vem aqui à frente. Alexandre, por favor, volte aqui à frente. Osmair, vem aqui à frente, por favor. Amém, você mesmo. Ainda existem pessoas que precisam vir aqui. Estou falando debaixo de uma direção. Eu não estou prolongando o culto para mexer com a sua emoção, pelo contrário, eu estou prolongando o culto para que você tenha tempo de vir aqui. Porque eu sei o quanto a sua vida vai ser radicalmente mudada. Você não acredita? Eu creio. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mesmo que todos vocês não acreditem, eu acredito. Nós vamos orar aqui. Se você sentir de vir aqui aí da frente, vem. Nós vamos impor as mãos sobre vocês e cremos. Quantos aqui querem se reconciliar com Jesus? Levante suas mãos. Ministério de acolhida, atentos. Ministério de acolhida, atentos. Essas pessoas querem se reconciliar com Jesus e entregar a sua vida a Ele. Bem-vindos de volta. Pode orar. Isaac, põe as suas mãos. Gustavo, põe as mãos. Débora, põe as mãos. passado
Senhor, em nome de Jesus nós cremos, Senhor, que a Tua graça foi derramada sobre as nossas vidas, ó Deus, para potencializar, ó Deus, os nossos ministérios, mas também a nossa vida, ó Deus, para avançarmos em Ti, ó Deus, para avançarmos em Ti, Senhor. Meu Deus, nós nos reunimos esta noite, ó Deus, crendo que o Senhor é aquele que, em nome de Jesus, traz de volta a vida, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que traz de volta a vida, Senhor. Tu és aquele que transforma, Senhor. Tu és aquele que renova. Tu és aquele que batiza, que renova o batismo, Senhor. Nesta noite estamos aqui, ó Deus, disponíveis, ó Deus, sedentos da Tua presença, Senhor. Deus querido, renova, Senhor. Renova as vidas, Senhor. Renova, Senhor, ministérios, Senhor. Reativa, Senhor, ministérios nesta noite, ó Deus. Meu Deus querido, em nome de Jesus, ó Deus. Renova os Teus filhos, ó Deus. Os Teus jovens, ó Deus, a qual os Teus filhos estão livres, ó Deus. Para fazer a diferença nessa cidade. Meu Deus querido, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que o Senhor escolheu esta geração, Senhor, para usar, ó Deus, em nome de Jesus, com toda a autoridade e todo o poder, Senhor. Renova os Teus jovens nesta noite, Senhor. Renova, ó Deus, os homens e mulheres de Deus, que aqui, ó Deus, em nome de Jesus, se prostram diante de Ti, Senhor. Meu Deus querido, nós cremos que Tu és um Deus que tem feito e continuará a fazer sobre estas vidas, ó Deus. Um Deus que tem renovado gerações, ó Deus, para anunciar a Tua palavra, e nesta noite não será diferente. Daqui, ó Deus, sairão homens e mulheres de Deus renovados, cheios da Tua unção, ó Deus, cheios da Tua autoridade, Senhor, para anunciar a Tua palavra, ó Deus. E por onde eles forem, ó Deus, e abrirem as suas bocas, ó Deus, almas se renderão a Ti, Senhor. Almas se renderão a Ti, Senhor. Deus querido, batiza, Senhor. Renova, Senhor, nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. A graça foi derramada sobre a tua vida. Receba a vida do Senhor nesta noite. Receba a vida do Senhor. Aleluia. Aleluia. A graça de Deus foi derramada sobre a sua vida, meu irmão. Amém? Amém, igreja? A graça, ela potencializa a nossa vida, o nosso ministério, a nossa vida, para não mais pecarmos contra Deus, para nós vencermos as tentações. Ela potencializa o nosso ministério, a nossa vida, para que nós possamos ser ferramentas usadas pelo Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Existem pessoas aqui
Deus tem um propósito muito grande, né? Tem cara mandar, mas tem trocado, tudo aquilo que Deus deu, para fazer as suas vontades, mas a partir de hoje tem que se você ama não aceitar aquilo que Deus tem dado para você. Quem quer nada será útil na sua vida. Você não servirá para mais nada. Você será retirado da terra. Então, tem paz a partir desse momento. Reconcilie, sem paz com Deus. Aceita aquilo que Deus tem para você. Para que nada aconteça com tua vida. Manda em paz, eu sou Deus, que te conheço. Eu sou Deus, que te somo, no oculto. E você tem brincado comigo, chegou o tempo de parar. Tem que fazer, com a brincadeira. Tem que fazer, e você saberá, que eu sou Deus que fala contigo. Tem que fazer, te livrei da morte aí nessa semana. Tirei você da onde você estava. Tem que fazer, aonde o diabo tinha o poder para te matar. Tem que fazer, e te trouxe aqui hoje para que o meu nome seja glorificado na tua vida. Mas você não tomou posição comigo. Tem que fazer. Então, a partir de agora, tem que fazer. Ou você assuma qual compromisso comigo. O Deus que te chamou, que te escolheu. Tem que fazer. Ou você assumirá as consequências da sua vida. Em nome de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó. Irmãos, podem se sentar. Que Deus possa realmente continuar alcançando as suas vidas, em nome de Jesus. Alexandre e Rebeca, vem aqui à frente. Nós queríamos parabenizar você. Vem aqui, filho. Tá tímido agora? Meu Deus. Vem aqui, Rebeca. Parabenizar você e agradecer por esse presente simbólico. Um livro para um mestre, né? Alguém que está fluindo nessa missão de ensino. E gostaríamos de agradecer você ter aceitado estiver aqui. E em nome de Jesus, seu caminho seja intenso com o Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui também. Se coloque de pé, vamos orar. Bondoso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo que nós podemos estar aqui sendo ministrados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu libero sobre a vida dessas pessoas aqui a unção do Senhor, a paz do Senhor, e eu declaro uma semana abençoada em nome de Jesus, Pai. Eu declaro vidas sendo transformadas, relatórios sendo mudados, e eu rompo todo o domínio do inferno contra a vida dessas pessoas. Que eles estejam realmente mortos para si mesmos e que a vida deles esteja oculta em Ti, Pai. A Tua palavra diz que bem-aventurado o homem e a mulher cujo coração está em Ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplainados do Senhor. Eu declaro bênção e liberdade sobre essa igreja, sobre todos que aqui nos visitam essa noite, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a direção e a inspiração do Espírito esteja com essa igreja. E todos que assim desejam, juntos possam dizer amém.
Amém? Cumprimente 100 pessoas. Calma aí só um minuto, não se mexa, não se mexa. Amém. Então não se mexa. Faz uma cara de paisagem, assim. Aquele sorriso bonito. Nós vamos tirar uma foto e vai para o Facebook da igreja, amém? Amém, irmãos? Amém.